Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Texto de um homem que se dispôs a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Por isso o tema que eu quero compartilhar com vocês é reconstruindo as muralhas. Vou pedir, a Adriele vai estar colocando uma imagem. Essa imagem é a imagem da cidade de Jerusalém, no período de Neemias. Você vai ver, não sei se dá para você ler aí, mas aqui em cima, onde está escrito Jerusalém, nós temos a primeira porta, a porta do peixe, a porta do peixe. E toda a leitura vai acontecer no sentido anti-horário. Então, a reconstrução das portas aconteceram no sentido anti-horário. Então, todas as portas que foram reconstruídas, assim como o muro, vai ser desenvolvida a leitura nesse sentido. Também quero lembrar a você, antes de eu iniciar a leitura, não é uma leitura assim, à primeira vista agradável aos olhos, mas é uma leitura de suma importância. Toda essa identificação que aconteceu da geografia de Jerusalém está baseada nesse texto de Neemias. Então, esse texto é extremamente importante para a localização das portas da cidade de Jerusalém. Então, você vai ver que todo o texto vai falar sobre essa construção de portas, de muro, de famílias envolvidas e assim por diante. Acompanhe comigo a leitura. Eliasibe, sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que também consagraram e prosseguiram até a torre do Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Irri. Os filhos de Hassaná construíram a porta do peixe e colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, construiu o trecho seguinte, e Messulão, filho de Beraquias, filho de Mesabel, construiu o pedaço seguinte. Isadoque, filho de Maaná, fez os reparos na parte seguinte. Os tecoístas reconstruíram o trecho seguinte, mas os nobres não se dispuseram a fazer o serviço e se submeter aos seus supervisores. Joiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homem de Gibeão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, construiu o pedaço seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de U, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaías, filho de Arumaf, reconstruiu o trecho posterior em frente à sua casa. Atos, filho de Asabinéias, reconstruiu o trecho logo adiante. E Malquias, filho de Harim, Assub e filho de Paate Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir, com a ajuda de suas filhas. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui neste momento, ó Pai, diante do Senhor, para ministrar a Tua palavra.
que a tua palavra encontre morada nos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de tratar desse tema, reconstruindo as muralhas, e como grande ideia, aquela que traz um resumo do texto, eu estabeleci a seguinte grande ideia: tornando real o desafio de unir o povo para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Tornando real o desafio de unir o povo para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Eu quero trabalhar em cima de duas palavras, que é o desafio e união. Desafio e união foi o que Neemias precisou para a reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei, era um homem de confiança do rei da Pérsia, no tempo em que o povo estava, então, na mais completa ruína. O povo tinha sido levado para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nessa época, então, que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, foi foi tirado do meio do povo as pessoas consideradas ali os mais inteligentes, pessoas que estavam atuando como governadores, como líderes em Jerusalém. Foi retirado do meio do povo, e foi nesse período que foi levado para o cativeiro Daniel. Daniel, aquele que as crianças já conhecem da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, também levado junto para o cativeiro babilônico. Então foi durante esse cativeiro então que começou o processo de purificação na vida do povo de Israel, por meio de sofrimento e da percepção que eles tiveram da imensa devastação e que o distanciamento, e o distanciamento também de Deus naquele momento de cativeiro. Então, nesse período, Neemias foi impulsionado pelo Senhor para assumir esse desafio. Então, foi nesse período posterior ao período babilônico. A Babilônia foi invadida pelo Império Persa. Nabucodonosor, seus filhos, perderam o trono, e a Síria passou a atuar em todo aquele continente ali, permitindo assim que o povo de Israel voltasse para a sua cidade e pudesse então reconstruir a sua cidade. Então, Neemias foi seguido de um impulso de alguém que já tinha iniciado. Esdras, ele foi levantado por Deus para restaurar o culto no templo, e Zorobabel foi levantado por Deus para reconstruir o templo, e agora Neemias, impulsionado pelo Espírito Santo, tomado por uma santa inquietação, produz no seu coração o desejo de reconstruir os muros e as portas, e para isso era preciso aceitar o desafio de unir o povo. Ele precisou aceitar. E como que aconteceu isso? Aconteceu quando ele ficou sabendo de que o povo não estava bem. O seu irmão, voltando de Jerusalém, ele perguntou para o seu irmão como estava o povo, e seu irmão não trouxe boas notícias. Não trouxe boas notícias. E o que então acontece quando você aceita desafios? Todos nós somos movidos por desafios. Todos os dias nós precisamos ser desafiados. Precisamos ser desafiados a acordar mais cedo, precisamos ser desafiados a fazer uma nova construção, precisamos ser desafiados a ir em direção a um novo emprego, a uma nova profissão, precisamos ser desafiados a estudar, a ler um livro, muito mais, desafiado ainda,
Parece fácil, mas não é fácil ler um livro para quem não tem esse hábito. Então, para isso, nós precisamos ser desafiados, precisamos de desafios. Eu recentemente fui tomado por um desafio de ler um livro por semana. Não é fácil. É fácil à medida que você começa a ler, você, poxa, pensava que era tão difícil, né? E você descobre que não é tão difícil. Mas eu tive que fazer um desafio no grupo de pastores, tornar esse desafio público, para eu não perder o pique da leitura. Não é fácil você fazer a leitura de um livro por semana. E assim nós somos desafiados. São diversos desafios que nós precisamos assumir ao longo da história. E foi, então, o que aconteceu com Neemias. Neemias poderia ter ficado no palácio, continuado servindo o rei da Pérsia, um reino que estava estabelecido, fortificado. Ele era uma pessoa de confiança, ele poderia ter ficado ali no seu conforto. Mas, mediante as informações trazidas de Israel, ele ficou inquieto, foi tomado por uma santa inquietação. O que acontece, então, quando você aceita desafios? Quando você aceita desafios, você precisa fazer com que as pessoas comprem esse desafio junto com você. O que Neemias fez? Trouxe à memória do povo a real situação para ter pessoas para apoiá-lo. No capítulo 2, versículo 17, a primeira parte, diz assim: eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos e como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Ele precisou trazer à memória do povo a real situação. Olha, os muros estão derrubados, as portas foram queimadas, derrubadas, está tudo destruído, vocês estão vulneráveis. Pessoas, outros povos podem invadir, feras da noite podem entrar. Precisamos, então, reconstruir as muralhas. Quando você também aceita um desafio, você precisa se apresentar como alguém que quer fazer parte dessa restauração. Ainda no versículo 17 que foi lido, na segunda parte, olha o que Neemias falou: vinde. Ele se colocou como parte da reconstrução. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Então, muito mais do que estar vulnerável, muito mais do que estar exposto, eles estavam também passando por vergonha. Precisa, então, deixar claro para as pessoas que você quer arregimentar de que esse projeto não é um projeto seu, é um projeto de Deus. Foi Deus que lhe enviou. E também deixar claro como Deus tem agido. Isso é importante. As pessoas precisam ver Deus no seu projeto, no projeto em que elas estão sendo convocadas. Veja no capítulo 2, ainda no versículo 18, o que Neemias fez. Contei-lhes, então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. E eles disseram: levantemo-nos e reconstruamos os muros. Relatei-lhes como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. O que aconteceu? Neemias, impulsionado pelo Espírito de Deus para fazer a reconstrução, passou um tempo em oração, passou um tempo chorando, passou um tempo entristecido, e num desses dias, servindo ao rei, o rei perguntou a ele o que estava acontecendo, percebeu que ele estava triste, e ele falou da sua tristeza, falou que estava triste, e o rei logo percebeu que a tristeza dele era uma tristeza
da alma, uma tristeza diferente. E ele relatou, então, de que da situação que estava vivendo o seu povo, os seus irmãos, e o rei, então, permitiu que ele voltasse para reconstruir. E ele foi, então, ousado quando ele foi tomado por esse desafio. É algo que nós precisamos, é de ousadia quando somos tomados por desafios. O que Neemias fez? Neemias pediu autorização ao rei, Neemias pediu carta do rei para passar pelas cidades vizinhas, pediu carta do rei para que fosse liberado recursos para a reconstrução da cidade. E quando você age assim, você ganha a confiança e o apoio. E ninguém melhor para estar ao lado de Neemias do que o maior líder religioso de Jerusalém, o sumo sacerdote Eliasibe. O maior líder religioso de Jerusalém estava ao lado, apoiando, e foi o primeiro a começar a reconstruir a porta. É nos desafios, então, que experimentamos de maneira mais intensa as bênçãos de Deus. É quando aceitamos e vamos em direção aos desafios que experimentamos de uma maneira mais intensa. Imagine vocês se nós não dessemos início a uma construção aqui ao lado. Imagine vocês se nós não dessemos início à compra desse terreno. Imagine vocês se nós ficássemos na nossa zona de conforto e não realizássemos a 19ª festa do milho. São desafios que vão fazer-nos experimentar recursos, experimentar acessos e nos dá ainda mais coragem de enfrentar as negativas. Foi isso que aconteceu com Neemias, quando Sanbalate e Tobias, o árabe, vieram e zombaram porque acharam que eles não eram capazes de realizar tal reconstrução. Pessoas zombaram e Neemias, tomado por uma coragem, impulsionado pelo desafio, impulsionado por essa motivação de ver o seu povo protegido, ver o seu povo de cabeça erguida, não humilhado mais, ele foi tomado por essa coragem, ele fez tudo o que era correto, pediu autorização ao rei, ele passou pelas cidades, deixou as cartas que o rei tinha dado, e agora ele motiva o povo, mostra a realidade que o povo está vivendo, e ele então é tomado por uma imensa coragem. E mesmo que não haja unanimidade, foi isso que Neemias experimentou. Não foi só pessoas de fora que se levantaram para zombar deles, mas também no meio deles, no versículo 5, os tecoístas, filho de Panseia, os tecoístas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e mais, e a se submeter aos seus supervisores. Você, mesmo tomado por coragem, mesmo sendo desafiado, mesmo assumindo o compromisso de fazer um grande projeto para a glória de Deus, você vai encontrar pessoas que vão contra você, pessoas que não vão apoiá-lo, pessoas que não vão vestir a sua camisa. Exemplo disso, ontem nós tivemos aqui um culto abençoadíssimo. Imagine, você deve estar pensando agora na sua mente, eu não estive aqui. Mas esse número de pessoas que estão aqui embaixo hoje, tinha ontem aqui. Dos projetos. Nós tínhamos pessoas do balé, pessoas do futebol, pessoas do karatê, com toda a sua família, pai, mãe, tio, tia, tirando foto. E eles estiveram aqui ontem,
e tiveram a oportunidade de ouvir a seguinte mensagem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Na hora do apelo, nós tivemos para mais de 10 pessoas aqui na frente. Foi um culto maravilhoso. Mas vocês pensam que é fácil? Às vezes eu fico vendo o Alan. Por favor, preciso de alguém aqui para me apoiar. O Paulino não está, estou sozinho. Tem um grupo de criança fora do campo, outro grupo dentro do campo. E ele fica desesperado. Ontem ele falou que já está ficando careca, né? Já está começando a sentir a pressão do compromisso que ele assumiu. Mas ontem ele sentiu o seu coração transbordando de alegria quando ele conseguiu ver aqueles meninos. Há quanto tempo, né, Alan? A gente faz aqui um programa, convida os meninos, não vem ninguém. Convida os meninos, não vem ninguém. Convida os meninos, não vem ninguém. E ontem tiveram aqui, quantos meninos tiveram aqui do futebol? 26 meninos do futebol. E isso é pouco. Você tá, então teve bastante. Isso é pouco, porque costuma chegar ali de 40 a 50 meninos aos sábados. A metade tiveram aqui ontem. Então, nós quando somos tomados por desafios, nem sempre vai haver unanimidade. Nem sempre as pessoas vão estar com você. Você vai se ver, às vezes, sozinho. Você vai precisar fazer um trabalho de motivação, de incentivo. Você vai ter que iniciar, as pessoas vão ter que ver as coisas começarem. Mas você não pode perder a coragem. Você não pode perder de vista de que você foi desafiado por Deus. O projeto Deus colocou no seu coração. É você mesmo que precisa estar à frente. É você mesmo. Vai haver muitos momentos difíceis quando você inicia um novo projeto. Mas é no momento de dificuldade que você precisa estar ainda mais unido. Por isso, o que acontece, né, a segunda parte, o que acontece quando o povo trabalha unido? Então, primeiro você foi tomado por um desafio, a construção iniciou, Eliasibe, o sumo sacerdote e seus irmãos, os sacerdotes se dispuseram então a reconstruir a porta das ovelhas, eles consagraram, colocaram as folhas novas no lugar, depois reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram e prosseguiram até a torre do Hananel, e assim por diante. Então vocês vão ver de que a construção iniciou lá no meio, lá próximo àquela torre onde está escrito Jerusalém. Eles construíram a porta, depois vieram, construíram parte do muro, logo depois outro veio construir outra parte do muro, outro construiu aqui, até essas torres aqui. Não, está tranquilo. Eu vou pegar e vou ficar assim, ó. Está tranquilo, está tranquilo. Vou passar vergonha com isso aí. Então, foi o que aconteceu. As pessoas foram impulsionadas de verem as pessoas unidas reconstruindo. Construiu a primeira porta. Olha que maravilha, que legal que ficou. Esse lado está protegido e os outros lados estão desprotegidos. Não, eu também vou construir aqui. Aqui pode deixar comigo. Aqui é minha jurisdição. Pode deixar que eu vou levantar aqui o povo, vou levantar a família. Vocês viram na leitura a unidade do povo. Há famílias e mais famílias, governadores e mais governadores se empenhando para a reconstrução desse projeto que Deus colocou no coração de Neemias. Então, o que acontece quando o povo trabalha unido? Para se trabalhar unido é indispensável, a união é indispensável para o sucesso da missão. É indispensável que haja união. O exemplo é esse que eu dei, do sacerdote e seus irmãos trabalharam e construíram a porta e ainda parte do muro. Então, a união foi indispensável na reconstrução do muro. Então, nessa reconstrução, o que é que nós vemos? Pessoas de várias profissões, pessoas também de várias classes sociais, pessoas que se empenharam
em tarefas da qual elas não tinham costume de fazer no seu dia a dia. Vemos pessoas como o sumo sacerdote construindo portão e carregando pedra para construir muro. Vemos sacerdotes fazendo massas. Vemos aqui também pessoas como ourives. Fábio, tinha ourives fazendo massa, né? Fazendo massa também. Tinha ali outros liberais, tinha até dedetizador fazendo massa, tinha assistente social fazendo massa, tinha pastor fazendo massa, tinha almoxarife fazendo massa, tinha soldados fazendo massa. Pastor Fábio, João, tinha soldados fazendo massa. Os soldados fazendo massa, e quem conhece a história, eles estavam construindo com as suas armas de prontidão. Eles não baixaram a guarda, porque durante a reconstrução, houve uma tentativa de invasão para parar aquele projeto. O pior do que você ter pessoas contra, que já é de se esperar, é você saber que ao lado de fora está sendo montado um montim para parar o seu projeto. Por isso, a unidade precisou ser ainda maior. Jovens, ouríveres, perfumista. Você vai ver no texto, por exemplo, no versículo 8, o Uziel, filho de Eraías, um dos ourives, reconstruiu um pedaço. Ananias, um de perfumista, reconstruiu outro trecho, e assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Governadores, ou seja, filho dos governadores. Eu ainda tentei pegar essa ideia, porque eu não vi no texto dizendo assim, e o governador tal. Os governadores não gostam muito, né? Os governadores, no momento, estão no spa, se recuperando de um problema de saúde. Mas o governador aqui, versículo 9, Refaías, filho de um governador. O filho dele é que liderou uma equipe naquela região em que ele estava governando. Então, o que eu consegui entender, e alguns comentaristas assim não entraram por essa linha, porque quando a gente entra nesse texto e a gente vai buscar comentários sobre esse texto, a maioria dos comentaristas trabalham sobre o significado de cada porta, sobre a unidade, sobre o desafio, mas não dá detalhes assim sobre o que está acontecendo. O que eu consigo entender, na ausência de alguns governadores, é o que está escrito no versículo 5. Os tecoístas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter aos seus supervisores. Por que disso? Eles foram tomados por inveja. Eles foram tomados por medo. Qual era o medo deles? O medo deles é que um jovem entrando para reconstruir a cidade, já era quase certo de que aquele jovem seria escolhido para o povo para governá-los. Já era certo de que, por aquele jovem estar empenhado em motivar o povo, em participar daquela construção, em ter ao seu lado os líderes religiosos, eles perderiam o seu poder. Por isso, houve uma preocupação daqueles governadores. E quando se trabalha, então, em união, nós precisamos pensar na igreja. Israel sempre nos traz à memória a igreja. Os cristãos devem sempre tomar a dianteira sobre as adversidades que os cercam, dando o primeiro exemplo de união e dedicação e serviço. Nós, cristãos, precisamos ser o primeiro e maior exemplo de união. E, em especial, e agora a gente aproveitando esse momento de festa do milho, eu convido você para se inscrever. E se você quer uma indicação, né, diária,
o restaurante aqui, nós vamos precisar de pessoas para te ajudar. Você pode estar comigo, trabalhando aqui, servindo bem as pessoas, dando um grande exemplo de união. Mas também pode se inscrever para cozinhar milho, para descascar, para limpeza, para trabalhar na barraca de brinquedos, de brincadeiras. Né? Lá vai ter muito brinquedo, vai ter pipa, vai ter peão, vai ter muita coisa ali. Você não imagina aquela barraca ali é movimentadíssima, dia e noite. Eu estou preocupado com essa caixa. Está vazia, estou preocupado com essa caixa. Então, nós cristãos precisamos ser o primeiro exemplo de união. O que diz Salmo 133:1, todos conhecem. Como é bom e agradável que os irmãos vivam. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós precisamos ser exemplo de união. Quando se trabalha unido, a graça de Deus revelada e demonstrada, a graça de Deus é revelada e demonstrada através da união. Ela correrá como um rio a banhar o sólido árido da existência humana. Essa frase eu extraí do livro Gloriosas Ruínas, do pastor Sérgio Queiroz, que escreveu um excelente livro sobre a reconstrução de Jerusalém. Então, Gloriosas Ruínas, do pastor Sérgio Queiroz. Então, na obra do Senhor, é necessário que haja, então, união, esforço e amor para que a edificação tenha prosperidade. É necessário que haja esforço e amor para que a edificação tenha prosperidade. Nós precisamos colocar empenho naquilo que nós fazemos. A obra do Senhor não é diferente. Precisa-se de esforço, precisa-se de empenho. Não é fácil quando a gente faz um projeto como teve aqui recentemente da Trans. Não foi fácil para as pessoas que vieram aqui. Muitas tiveram que abrir mão de outros compromissos, muitas tiveram que remanejar seus compromissos, algumas tiveram que antecipar férias, outras já estavam de férias e estavam com o seu coração aqui nesse projeto e não priorizaram viajar. Então, as pessoas precisam colocar esforço e amor. Você precisa se esforçar para participar da obra do Senhor. Não é fácil. Todos aqui estão ocupados com alguma coisa. Todos aqui estão empenhados com a sua casa, com a sua obra, com o seu emprego, com a sua família. Por isso que na obra do Senhor você precisa estar priorizando. Nós temos um costume muito ruim, que é de procrastinar, que é deixar para depois coisas que precisam ser fazer. Você estabelece um projeto, você sabe o que tem que fazer, você projeta tudo, mas depois chega na hora, você fala, hoje está muito frio, hoje amanheceu chovendo, essa semana não, semana que vem, e assim você vai sempre adiando projetos que precisam ser feitos hoje. Então precisamos nos esforçar. Na obra do Senhor é necessário que haja união, esforço e amor, para que a edificação tenha prosperidade. Hebreus 13:1 vai dizer, o amor fraternal seja contínuo. O amor fraternal seja contínuo. E o texto vai continuar dizendo de que alguns, sem saber, hospedarem em suas casas anjos. Por quê? Porque se entregaram à obra do Senhor, se entregaram a servir ao próximo, se entregaram a um projeto que o Senhor tem chamado. Então, a reconstrução da cidade, ela foi um grande desafio, não só para Neemias, mas para todos os que desejavam ver a cidade reconstruída. Foi um grande desafio, mas tenho certeza de que foi uma grande vitória, foi uma grande festa, foi uma grande celebração. Dormiram o sono do cansaço, mas o sono da vitória, o sono
de saber de que fizeram o que tinha que ser feito. Era uma cidade que foi estabelecida por Deus, e pelo povo ter se desviado dos caminhos do Senhor, eles estavam passando por aquelas privações, e agora Deus dando a eles a oportunidade de reconstruírem as suas vidas. E o maior exemplo de reconstrução é o nosso Senhor Jesus. Jesus é aquele que falou, olha, esse templo será derrubado e em 3 dias será reconstruído. E o povo ficou sem saber o que Jesus estava falando. Depois é que foram entender de que ele estava falando de si próprio. Ele estava sendo perseguido, ele foi morto e ao 3º dia ele ressuscitou. Jesus, o maior exemplo de reconstrução, o maior exemplo de restabelecimento, o maior exemplo em que nós precisamos seguir. E não só nesse aspecto, mas tantos outros aspectos nós precisamos seguir Jesus, porque Jesus reconstruía laços familiares, reconstruía saúdes de pessoas que estavam desenganadas. Jesus foi aquele que trouxe de volta a honra, restabeleceu famílias, restabeleceu a alegria em diversas situações. Quando somos, então, desafiados, como igreja, a nos preocuparmos uns com os outros, é para vivermos princípios como o de 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se algum membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, quando somos desafiados a nos preocuparmos uns com os outros, é por isso, para não vermos irmãos padecendo e não fazermos nada. Não vermos pessoas passando necessidade, pessoas passando privações e não fazermos nada. Por isso, quando somos desafiados como igreja a nos preocuparmos uns com os outros, precisamos viver esse princípio de 1 Coríntios 12, 26. Jesus, então, ele é o maior exemplo de serviço. Ao lavar os pés dos apóstolos, ele ensinou o seguinte versículo de João 13, de 13 a 15. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que façam como lhes fiz. Jesus é o maior exemplo de serviço, de alguém que gosta de viver em união. Por isso Jesus estabeleceu a igreja. Por isso nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a menina dos olhos de Cristo. E para que a igreja persista nesse princípio de ser a noiva de Cristo, ela precisa seguir o princípio de Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Somos desafiados, então, a restaurar. Restaurar o quê? Restaurar casamento, restaurar amizade, restaurar uma trajetória profissional ou qualquer outra área de sua vida que está em pedaços. Precisamos aceitar o desafio de restauração da nossa própria dignidade. Você precisa assumir um compromisso com você mesmo. Em você assumindo um compromisso com você mesmo, você vai motivar outras pessoas a te ajudar. Você vai motivar outras pessoas a querer estar fazendo parte do seu projeto, seja ele qual for. Se o seu casamento não vai bem, se a sua vida profissional não vai bem,
esse índice de desemprego, você não consegue mais se recolocar no mercado de trabalho, você precisa recomeçar um novo projeto. As pessoas só vão te ajudar à medida que você mesmo der o primeiro passo. Foi isso que Neemias fez. Neemias, quando chegou lá diante do povo, ele já tinha carta do rei, ele já tinha os materiais, ele já tinha uma parte dos soldados do rei junto com ele. Ele já tinha dado o primeiro passo, ele já tinha autorização do rei, eles podiam fazer aquela obra tranquilo. Você precisa dar o primeiro passo na reconstrução da sua história, da sua vida, da sua trajetória. Viver em união, então, é indispensável para o sucesso de nossa missão como igreja. Já temos uma missão expressa pelo nosso Senhor Jesus. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A união é indispensável para o sucesso de nossa missão. Então, para o sucesso dessa missão, é necessária união entre os líderes e membros de nossa igreja. Precisamos andar unidos para propagar o evangelho. Então, nós já temos uma missão, nós já temos desafios, nós somos desafiados, como eu falei, todos os dias. Nós temos procrastinado em não falar do amor de Cristo às pessoas que trabalham conosco. Olha, amanhã, assim que tiver uma oportunidade, você pode fazer. Você pode fazer acontecer. Então, você precisa estar atento de que você faz parte de um projeto que Cristo começou. A igreja está inserida em um grande projeto de ir e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja já tem um projeto. Por isso é bom que os irmãos vivam em união. Então, quando você se envolve em um projeto, quando você aceita o desafio, quando você anda unido como igreja, mudanças profundas acontecem em uma sociedade. A sociedade começa a sofrer transformação, não transformação político-partidária, mas no âmbito do coração. Como comunidade que segue os princípios de Cristo, temos que ser luz e bênção na vida das pessoas. Nós precisamos dar sempre o primeiro passo na reconstrução de uma sociedade melhor. Neemias fez o que tinha que ser feito, fez dentro de uma ordem, fez dentro de uma legalidade e fez acima de tudo, cumprindo um chamado de Deus. Ele foi com autorização do rei, ele pediu ao rei autorização para ter materiais, ele pediu ao rei soldados para ajudá-lo a chegar em Jerusalém. Ele preparou, ele foi organizado na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução daquele povo que agora estava passando por esta grande aflição e vergonha. Que nós possamos estar dispostos, assim como Neemias, que nós possamos, assim como o povo de Jerusalém, assumir o desafio, aceitar o desafio e assumir o compromisso de andar unidos. Sem união não chegamos a lugar nenhum. A união não faz só açúcar. A união faz a força. Né? Já dizia o ditado, a união faz a força. Então, em união, nós precisamos dar o passo de ir pregar o evangelho, de
de ver vidas restauradas, de ver a alegria no rosto do seu irmão, da sua irmã, do seu vizinho, da sua vizinha. Você precisa estar disponível para servir ao Senhor. Em fazendo isso, você não vai estar fazendo para ganhar crédito para você mesmo. Você precisa entender de que em fazendo isso, você está fazendo para agradar ao Senhor. Em servir ao Senhor quando você abençoa o seu irmão e a sua irmã. E quando você faz isso, servindo ao Senhor, a sua recompensa vem do Senhor. Quando você faz isso, para que seu nome fique projetado, a sua recompensa vem dos homens. A sua recompensa fica aqui nessa esfera. Mas muito maior do que ter uma recompensa aqui, é ter uma recompensa lá no céu. Que Deus possa te recompensar. Que Deus possa te abençoar na sua iniciativa de servir ao Senhor em unidade. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Eu quero